Olá, internet! Eu sou Katrina Tyler e você está assistindo ao Tendências TV. Roda a vinheta, produção! Sejam todos bem-vindos a este vídeo super importante. Estamos em 2022, quase indo para 2023, e a nomenclatura de gênero, a sigla da comunidade, né? Ainda é um mistério, é um quebra-cabeça de 1000 peças para muita gente. E pensando nisso, eu vim aqui gravar esse vídeo hoje pra vocês, pra conversar um pouquinho, falar pra vocês em qual letra eu me encaixo e explicar um pouco melhor. Lembrando que esse vídeo é pensado exclusivamente para pessoas fora da comunidade. Então, se você é uma pessoa da nossa comunidade, conhece alguém que tem dificuldade na compreensão da nomenclatura de gênero, de entender o que é trans, o que é travesti, o que é bi, o que é não binário, essas coisas assim, já envia esse vídeo pra pessoa, pra ela aprender de uma vez por todas e a gente educar ainda mais a nossa comunidade social, tá certo? Sem mais delongas, vamos ao vídeo! LGBTQIAPN+. Você sabe o que é? Pois bem, gente, essa sigla tem dado o que falar. A gente pode voltar lá atrás, na década dos anos 90, 2000, de quando a gente conhecia a sigla um pouco menor. Ela era GLS, que significa gays, lésbicas e simpatizantes. Simpatizantes seriam quem nesse momento? Aquelas pessoas que não eram gays ou lésbicas, né? Mas apoiavam o movimento e defendiam, porque na época era uma minoria muito grande, né? O padrão era homofobia. Eu assisti um vídeo do Põe na Roda falando sobre isso. E o padrão, no momento ali na década de 90, 2000, era homofobia. Então a gente tinha os simpatizantes, que eram aquelas pessoas que cuidavam da sua própria vida, em outras palavras. Gente, e aí depois de um tempo a gente as gatas, né, as manas, as T-gatas sentiram uma inclusão muito grande, assim como as mulheres também, que são uma das grandes protagonistas de todo esse movimento, sentiram uma necessidade de inclusão maior, porque tava muito vago, né, GLS. Então foi onde a gente mudou pra LGBT, isso, lésbicas, gays, bissexuais e travestis. Aí já estávamos um pouco mais inclusivos. Com o passar dos anos e as ideologias de gênero ganhando seu espaço, debates em televisão, escola, muitos artistas trazendo isso à tona, houve uma necessidade de reformular essa sigla para incluir ainda mais pessoas, porque muitas pessoas estavam sendo deixadas de lado, não pela nossa comunidade, mas pela comunidade heteronormativa, por se assim dizer. Exemplo, algumas pessoas entendiam que se eu não tivesse com a minha letra lá na sigla, eu não era digno de respeito. Então, pra gente ter essa educação maior, um respeito maior, foi reformulado a sigla. Hoje, em 2022, setembro de 2022, a gente escreve LGBTQIAPN+. E a partir de agora, eu vou contar certinho pra vocês o que significa cada uma dessas letrinhas. Mas antes, vamos entender um pouquinho sobre cisgeneridade e transexualidade. Bora lá? Seguinte, gente, cisgeneridade é quando a gente se identifica da maneira natural como viemos ao mundo. Por exemplo, um homem gay que gosta de homem, se veste como homem, vive uma vida de homem, é um homem cisgênero, ainda que gay. Porque isso tem a ver com identidade, performance de gênero. Assim como, por exemplo, o cantor Gustavo Lima, que é hétero, é homem, nasceu homem, se identifica como homem, leva uma vida social como homem. Então ele é um homem cisgênero. Vamos citar agora um exemplo de mulher cisgênero? Não sei, Juliana Paz, não conheço, mas vamos imaginar que ela é cisgênero. Nasceu como mulher, se identifica como mulher, vive seus dias como mulher. E isso é uma pessoa cisgênero, tá certo? Quando você se identifica com seu sexo e genitália biológica e performa o que a sociedade espera, né, do seu gênero. Por exemplo, o menino, a sociedade espera que ele use roupas masculinas, que ele tenha uma voz grossa ou algo assim do gênero, né? E a menina, por sua vez, seja dona de casa, tenha filhos, etc. E tal. E agora nós vamos falar de trans. E aí eu vou trazer pra vocês uma questão, a seguinte palavra, transatlântico. Eu também tirei de alguns vídeos que eu assisti antes de vir gravar aqui pra vocês. Trans é quando a gente passa de um lado pro outro. Eu ouvi essa teoria no podcast Santíssima Trindade com as perucas, no episódio onde a Chacha Housebreak participou, e uma outra moça trans, que eu não lembro agora o nome, e elas estavam explicando, né, que o trans é quando a gente passa de um lado pro outro. Por exemplo, passou do masculino para o feminino ou vice-versa. Mas entendam que isso tem a ver com identidade, né? A transexualidade tem a ver com identidade e não com sexualidade ou afetividade. E eu já vou explicar mais um pouquinho sobre isso. Continuem assistindo, tá? Vai ficar tudo... Agora que vocês já sabem o que é uma pessoa cisgênero e o que é uma pessoa trans, vamos falar um pouquinho das possibilidades dentro da nomenclatura, ou melhor, da sigla para essas pessoas. A nossa sigla começa com L, de lésbica. E o que é uma pessoa lésbica? É aquela pessoa que se identifica como mulher e tem atração afetiva e sexual por outra mulher. Independente se ela é uma mulher cis,
ou se ela é uma mulher trans, ou transgênero, ou não binária, tá? Essa parte vai estar dentro da orientação sexual. Então, lésbica é toda aquela indivíduo que se identifica, se reconhece, se aceita como mulher, mas na hora do amor, como que ela expressa, porque ela se sente apaixonada, é uma outra mulher. Independente do propósito original, tá? Vou usar essa expressão, tomara que não seja cancelado. Agora, L, G, vamos falar de gays. As gays, esse povo animado, né? Gay é aquele cara, é aquele menino que nasceu menino, cresceu, se desenvolveu, brincou de carrinho, de bola, se identificou. Mas quando ele começou a ter acesso ao afeto, ele percebeu que ele gostava de pessoas do mesmo sexo, né? Mas ele não vive a vida como mulher. E aí, pode ser também, por exemplo, uma menina. Uma menina que nasceu biologicamente menina, mais tarde não se identificou com o corpo, com o estilo de vida feminino e transicionou para o masculino. Agora ele é um homem trans. Mas, ou melhor, agora ele é um homem trans. Se esse homem trans sente afetividade por outros homens, única e exclusivamente por homens, então ele é um homem trans gay, compreendeu? Porque uma coisa é identidade, outra coisa é orientação, tá? Anota aí. Então gays podem ser homens trans, homens cis, e lésbicas podem ser mulher cis e mulheres trans também, tudo bom. Depois do LGB, a gente tem os bissexuais, que sim, gata, eles existem. Ainda tem uma intolerância muito grande, né? Eu vejo muitos colegas de profissão falar disso, muitos comunicadores. Ainda muita gente tem isso como uma fase, etc. Mas não, gente. Acreditem que o afeto ele pode nascer de várias maneiras, né? E bissexuais são aquelas pessoas que normalmente são cisgêneros, tá? Ou trans, enfim. Mas que elas vão ter afetividade única e exclusivamente por homem ou mulheres. Sejam eles cis ou sejam eles trans, né? Ela não vai gostar, por exemplo, talvez, de ficar com uma travesti, com uma não binária. Eu não sei direito, assim. Eu acho que sexualidade é uma coisa muito pessoal também. A bissexualidade veio principalmente para representar os héteros. Por exemplo, aquele homem que gosta de mulher, mas que eventualmente dá uma atendida num homem, assim. E isso não faz... Ele não se sente gay. Ele não é gay, mas ele gosta de ficar com os dois. E assim também a mulher, que não é lésbica, mas que gosta de dar uns beijinhos, né? Um tapa na areia de vez em quando e tá tudo bem. Depois, gente, eu acho que eu vou anotar a sigla aqui, porque toda hora tem que ficar repetindo. E é um homem. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Vou colocar. LGBTQIAP+. O L já foi. Agora a gente vai falar da letra T, que são as travestis ou os transgêneros, as transgêneros, ex-transgêneros, não sei se existe. E eu vou explicar. Gente, travesti é um termo que durante muito tempo era uma forma marginalizada de se referir, né, às mulheres trans, né. O travesti tá no alto de se transvestir, de você ser uma coisa e passar para outra. Tanto uma menina que vai, por exemplo, fazer uma peça de teatro e ela vai fazer um personagem que é homem. Ela está se travestindo, se transformando e vice-versa, né? Só que, como isso sempre foi muito marginalizado, estereotipado, né? Logo que muitas pessoas ouvem a palavra travesti, elas já associam a uma mulher prostituta, marginal, presa, alguma coisa assim, né? Só que isso precisa parar, tá? E aí foi onde nasceu a nomenclatura trans, pessoa trans, que é pra tirar esse estigma de rua, prostituição, marginalidade. Que só porque a pessoa, ela não se identifica com o sexo biológico dela e ela faz essa transição nesse momento, não significa que ela é uma marginal, que ela é uma prostituta, que ela não vai ter chances na vida, etc. Entendam isso de uma vez por todas, tá? Travesti, hoje em dia muitas gatas querem, eu acho super válido a gente se desmistificar isso, né? Tirar esse peso de marginalização de cima da palavra travesti, porque travesti não é bagunça, galera. Travesti é coisa séria, é uma correria muito grande que as gatas passam diariamente, desde cedo. Mas as gatas mais novas que não se identificavam com o termo travesti, dada essa marginalização, começaram a usar o termo trans. E trans, se você acha que pessoa trans é só aquela pessoa que faz a cirurgia de resignificação sexual, eu fiz assim, né, porque a gente tá mais acostumado com a ideia de homem que vira mulher. Mas eu tenho cirurgia também de mulheres que querem colocar pênis, por exemplo, tá? Eu não sei como que seria o símbolo, será que seria assim? Tragueirinha. As gatas começaram a usar esse termo porque não queriam se identificar e levar esse peso, né, toda essa marginalização que uma pessoa travesti passa. Outras também se orgulham desse título, continuam usando pra quebrar esse estereotipo, né? Que as travestis não são marginais. Então vai muito da questão de se identificar, pra gente entender melhor. Então travesti é aquela pessoa que transiciona, provavelmente, e ela tá super de boa com o sexo dela, se
se é pênis ou se é vagina, ela daqui pra cima é homem ou mulher, ela tá super tranquila, ela aceita a condição dela e vive bem com isso. Transsexual é aquela pessoa que realmente prefere esquecer o seu sexo biológico e faz pra viver a vida 100% do outro lado, né? E muitas vezes ela vai chegar a fazer a cirurgia de ressignificação de sexo. E dentro do T, a gente tem também as pessoas que são transgênero, tá? Eu vou explicar um pouquinho melhor pra vocês sobre transgênero. Transgênero é quando, por exemplo, a gente não reconhece ou aceita muito bem o nosso gênero biológico. Mas isso não está ligado à sexualidade. Por exemplo, quem é que conhece uma mulher que é hétero, cisgênero, cisgênero não, que é hétero, mas ela tem um jeito mais masculino, né? Essa é uma mulher que provavelmente ela é transgênero, ela performa um gênero mais masculino. Às vezes ela nem tem consciência disso, mas é aí que veio para as pessoas entenderem um pouquinho melhor sobre aquela menina que é mais masculinizada e não necessariamente ela é lésbica ou será, para entender melhor também aquele menino que é super afeminado, mas que mais tarde ou mais cedo ele não vai ser gay, vai construir uma família, aquele pai, né? Que é mais afeminado e tal, que as pessoas dizem, será que é? Muitas vezes é isso, tá ligado? Diretamente no gênero da pessoa. Só que como é uma coisa que a gente não tinha um acesso grande há um tempo atrás, é algo que a gente discute muito agora. Então, né, fica aí no ar pra vocês ir filtrando. Depois do T, a gente tem a letra Q, que é de queer. Queer, lá no passado, Stonewall, é uma gíria americana. É como a sociedade branca, machista, homofóbica, militares, igreja, se referiam eu não sei falar essa palavra, pejorativamente, tá? Se referiam assim, no sentido de marginalizar pessoas da nossa comunidade. Pessoas, todas essas letrinhas que a gente está discutindo hoje, para a sociedade branca, hétera, machista, eram conhecidas como pessoas queer, assim como o viado, né? Então era uma maneira que eles usavam para nos agredir, para nos não colocar num lugar abaixo, né? Depois de um tempo a gente tomou poder disso e fez disso como uma definição, né? Ou seja, pode me chamar de bicha, pode me chamar de queer, que o elogio é ficha, não me ofendeu, tá, querida? Pode chamar, eu sou um viadão mesmo, sou uma drag queen, quer me chamar de drag, me chama de drag, quer me chamar de feio, pode me chamar também, tudo bem, eu sei que sou bem, bom. E aí, gente, é sobre isso. Também a gente trouxe aí uma definição, não sei se é pro brasileiro, como que é na América, mas eu ouvi Gloria Groove falar a respeito disso. Pessoas queers podem ser também muito parecido com um transgênero, que é quando a gente não se encaixa. Durante um tempo da minha vida, eu já me identifiquei como queer, que normalmente é quando a gente vive bem entre os dois ambientes ali, né? Também já pode ser associado como andrógeno, por exemplo, uma pessoa que mistura os dois gêneros, que flui ali no meio tranquilamente, sem nenhum peso. Essa é a pessoa queer. Por exemplo, aquele menino que está todo masculinizado, mas passa o batom, faz delineado. Ou aquela menina que está toda feminina, mas deixa os pelinhos crescer, alguma coisa assim. Pode ser uma pessoa queer, viu, gente? Além de simplesmente ser a identidade dela e de como ela se identifica. Acho que acabou a luz. Sim, gente. Depois do que, a gente tem a letra I, que é de intersexo. E agora é aquele momento que as pessoas ficam assim, what that means? Né? Gente, intersexo, pra quem não sabe, antigamente a gente conhecia como as pessoas hermafroditas, tá? Que são as pessoas que nascem com as duas genitálias, ou elas têm o sistema reprodutor feminino e a genitália masculina. São muitos agravantes, né? E pra também tirar essa marginalização, esse peso da palavra hermafrodita, que muita gente tem isso como uma anomalia, como algo horrível, né? Criou-se essa nomenclatura intersex, ou intersexo. Porque às vezes a pessoa, né? Eu tava vendo em um vídeo também que 5% da população mundial é intersexo, melhor. Mas nem todo mundo investiga e faz o tratamento necessário devido, né? E intersexo necessariamente ou obrigatoriamente essa pessoa não vai nascer com duas genitálias, tá? Muitas vezes ela pode nascer com uma genitália feminina e ter um sistema reprodutor masculino, ou vice-versa. Isso vai categorizar uma pessoa intersexo. Anota aí. Vamos para a próxima letra, que é a letra A, dos assexuados, assexuais, assexo, que está ligada àquela pessoa que não tem nenhuma ou tem muita pouca libido, ela não sente a necessidade de transar, ela não baseia a afetividade através do sexo. Essa pessoa pode viver um relacionamento feliz de anos, né, com alguém, mas às vezes eles nunca vão transar, porque eles não têm essa necessidade, né, de transar, etc e tal. Depois, galerinha, espero que não esteja muito vago, porque eu tô tentando não deixar um vídeo muito longo pra vocês, tá? Depois a gente tem a letra E, que é de pansexual, que talvez seja a letra que
eu pertenço, a qual eu me identifico, mas eu ainda tenho dificuldade pra me encaixar em algum rótulo, sabe? Eu acho que eu ainda tô no mais, gente. Mas vamos lá. Pansexual é muito parecido com bissexual. Mas lembra que eu falei lá no começo do vídeo que as pessoas entendem por bissexual pessoas cisgênero, que ficam com outras pessoas cisgênero normalmente? O pansexual, ele veio pra abranger o amor livre, em outras palavras. Por exemplo, eu sou um menino, não sei se eu sou cisgênero, não sei se eu sou não binário. Não sei direito o que eu sou ainda, mas eu sou pansexual. Isso é o sentido de orientação sexual. Por quê? Porque eu, não baseio a minha afetividade, a minha atração por alguém em aparência, sexo e gênero. É muito sobre o que tem por dentro, né? Se a gente sente uma atração, independente se a pessoa é travesti, se ela é gay, se ela é lésbica, se ela é hétero, enfim. Se ela se sentir atraída por mim, eu me sentir atraído para ela, bora fechar, gente. Bora ser feliz, né? E o pansexual tá aí, quando ele flui, ele se abriu a mais caminhos, ele não ficou nessa limitação de que o gay pode só ficar com homem, a lésbica pode só ficar com mulher e a travesti só com homem também. Já que a gente falou disso, eu falei no começo do vídeo, né? Não preciso voltar. E aí a gente vai ter o mais, que é pra todos aqueles, assim como eu, que ainda não se encaixam, não estão conformados com uma dessas letras, né? Que é toda a inclusão, todo mundo que quiser fazer parte é muito bem-vindo no nosso movimento. Por isso que tem essa tecla mais aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar aqui no comentário. E é só também ir lá pro Instagram, né? E se a gente demorar demais pra responder aqui, dá um toque lá, que lá o retorno é mais rápido. O Instagram tá aparecendo aqui embaixo. Muito obrigada por assistir este vídeo, eu espero ter ajudado vocês, né? E até o próximo vídeo. Um super beijo, se inscreva no canal. E agora que você já sabe o significado de cada letra, me conta aqui nos comentários. Qual letra você mais se identifica? Você está no mais? Em uma dessas letras que vem antes dele? Conta pra mim que eu tô super curiosa pra saber.